Gravando. Por que você meteu um gravando? Por que você... Espanhol. Espanhol, por que espanhol, Otto? Olá, morengueiros. Eu diria brasileiros e brasileiras. Na verdade, eu vou ficar tentando gastar assim o que eu não sei de espanhol, porque hoje o nosso convidado é espanhol a língua, não a nacionalidade. O nosso convidado é internacional, é um artista completo. Eu tive ouvindo o trabalho dele e além de músico, de artista, cantor, compositor, eu acho que ele tem um pé também na produção. Eu acho que ele é um grande produtor, além também de ser um artista. E eu vou fazer a primeira pergunta, que é o nome desse podcast, e vou tentar gastar tudo que eu sei de espanhol, porque ele não é brasileiro. Daí, vou hacerte uma pergunta, Ok. correto? Sí, está muy bien. Quem sos vós na música? Traduzindo, quem é você na música? Eh, yo soy Dani López. Dani López. Dani Muito López. legal. Soy uruguayo. Uruguaio. También soy español. Sério? Sí. E também havia me dito antes que tem um pezinho na Argentina também? Tengo mitad de mi familia en Argentina. Así que soy un bicho así medio rioplatense. Sim. Mi papá era español y yo soy ciudadano español también. Você tem cidadania espanhola? Sí, soy español Espanhola? también, sí, sí. Que legal. Y me gusta España, aparte tengo como corazón que le tira un poco. Na verdade, mesmo a gente atravessando, né, o globo e você saindo do Uruguai indo para a Espanha, eu acho que a tua sina era nascer um latino-americano, porque o idioma lá, eles estão na Europa, mas é o mesmo, né? Es mesmo. Y É o mesmo. tem muitas coisas. Na minha identidade musical, quem eu sou na música, tá? Exatamente. Eu, A pergunta é essa. Quem é você na música? quem sou na música? Eu sou um guri de 5 anos. 4, 5 anos, que brincava com piano. Hum. E que os pais pensaram, olha, ele brinca com piano, por que não toca piano? E eu toquei piano todavía sem saber que era algo que eu estava fazendo eu, se fazia Certo. todo mundo. Eu brinquei sempre com o piano durante toda a minha vida. Eu toquei sempre o piano, lo voy a hacer Legal. bilingüe. Entonces, y no soy nada muy distinto hoy. Eu não sou muito distinto que isso. Eu sou Ou seja, um você está cara que dizendo brinca que com música. você é o Sim. Dani de hoje, é o mesmo Dani que tinha 5 anos de idade aprendendo as primeiras notinhas no piano lá no teclado. Sou. Eu, Isso, Dani, sem te interromper, já te interrompendo, Sim. isso me faz partir a segunda pergunta, mas eu vou ter uma dinâmica um pouco diferente contigo, eu vou falar um pouquinho mais calmo, eu vou conduzir de maneira um pouco diferente contigo, porque esse podcast aqui no Moringa, a princípio, ele é para a gente convidar novos artistas no sentido não de idade, tá? No sentido, pessoas que estão iniciando a sua carreira. Mas eu acho que a pessoa que tem a alma artística, ela está sempre iniciando a sua carreira. Cada etapa é uma Sim, nova etapa, sim. cada trabalho é um novo trabalho. Ainda há pouco você, antes da gente começar, você estava falando que tem mais apego a um disco antigo do que Claro, um disco novo, sim. porque esse disco novo é um outro Dani, Claro. né? Num outro momento, com outras ideias. Então, aproveitando o Dani Boy, de 5 Sim, aninhos de sim, idade, sim. e o Dani de hoje, né, Sim. que já rodou o mundo e que já realizou várias coisas, se o Dani de hoje pudesse encontrar com esse Dani nas primeiras notinhas do piano, lá com 5 anos de idade, e pudesse falar para ele, cara, vai nessa, ô Dani, para com a música. Você aconselharia aquele Dani de 5 anos continuar na música? Ou você diria, Dani, vai estudar filosofia? Não, eu insistiria com o assunto da música. Justamente porque Dani, com 5 anos, fazia o que fazem todas as crianças com 5 anos, brincar. Sim, certo. E eu brincava com música. E eu continuei brincando toda a vida. Uma diversão. Eu não posso me queixar. Sim, sim. Eu acho que as melhores músicas acontecem quando um está em estado de graça, que estar em estado de graça é estar em estado de criança. Sim. Quase. Estar como estado de estar feliz, brincando como una especie de magia. Sí, la magia. La magia, es como un estado de gracia Sí. donde uno hace
magia con sonidos Sim, y sim. explora universos nuevos. Y ya se pudo hacer esto. ¿Y qué más? ¿Para dónde busco? Entonces, ese brincar que também hacen os meninos, as Sim, crianças, sim. de, eu já fiz isso, já construí. E agora eu quero construir outra coisa. É certo. Para mim foi a minha vida. E não me impediu fazer filosofia. Ah, você fez filosofia? Eu tive muito interesse na filosofia e nas A letras. nossa conversa antes da gente começar aqui, ela passou por vários Sim. caminhos, mas sempre permeada muito de filosofia, porque a filosofia, eu acho que antes de tudo, é uma forma de enxergar tudo, né? De Claro. buscar os porquês, e a gente falou bastante. E quando eu comentei se o Dani não vai fazer filosofia, eu não tinha nem noção de que você fez filosofia. Eu estudei muito de guri, com adolescente, e quando eu fiz uma opção profissional, Certo. eu fui e fiz o grau, se diz Certo. el grado, É, sim, sim. grado em psicologia. E logo pós-grado, master em como se chama? Em Jungian Psychology. Ah, tá, Jungiana. Jungiano. Ah, certo. Eu tenho formação junguiana como terapeuta, mas por que eu fiz psicologia? Porque para mim era o mais parecido à filosofia, Certo. que eu adorava, Certo. que tinha uma opção de trabalho com pessoas. Ah, tá. E eu gostava muito do trabalho pessoal, e com um interesse na saúde. Então pensei filosofia mais saúde, psicologia. E era uma forma de fazer. Logo, quando eu comecei a pensar em deixar a psicologia, eu fiquei com algo interessante da psicologia junguiana, que eu acho que é importante para todo mundo ter, mas sendo psicólogo, uno é muito consciente. Certo. Que todo artista tem uma antropologia. É dizer, todo artista tem uma posição antropológica. Sim, claro. Tem uma visão do que o homem, X, ou Epsilon, ou o que fosse. Certo. Mas todo mundo, saiba ou não saiba, tem um olhar sobre o homem, entende o cosmos de um jeito. Sim, com certeza. Então, essa passagem pela análise junguiana definiu de algum jeito minha visão antropológica. Ah, que legal. Logo, tudo o que escrevi depois da minha formatura, eu já escrevia de antes, de menino. Certo. Mas logo de todo esse processo de pesquisa em assuntos como a sombra de Jung, Certo. o ânima, ânimos, a viagem do herói, blá, 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 todo o jungianismo, ficou comigo. E ficou também o trabalho com pessoas, a empatia da psicanálise, encontrar-se diariamente. Eu tinha consulta, era psicoterapeuta. Tinha um monte de pessoas. Ah, você chegou a trabalhar com psicoterapia? Sim, fez muito difícil deixar a psicoterapia. Mas a música também é uma terapia, né, Dani? Claro, eu terminei, incluso dando uma volta. Eu fui um produtor terapeuta. Cada disco eu sempre falava às pessoas: vamos trabalhar juntos. Sim. Saiba, vai ser um manual de análise. Mas você sabe que você está falando um negócio? Às vezes as pessoas mandam mensagem para mim, seja no meu perfil do Instagram ou no da Moringa, perguntando: como é que eu faço para ser produtor? E eu sempre, uma das primeiras coisas que eu falo é isso. Olha, ser um produtor musical não é necessariamente ser um músico, mas é obrigatoriamente ser um bom psicólogo. Né? Porque você tem que juntar pessoas, né? Às vezes o artista está te explicando uma coisa, mas ele quer dizer outra, né? Às vezes o artista, ele não consegue se expressar assim corretamente ou claramente, ele quer tanta coisa e o produtor tem que ficar como se fosse uma sessão de análise, né? Fala aí, o que você quer e coisa e tal. E depois juntar as pessoas no estúdio, juntar o músico, o engenheiro de áudio, o artista, e fazer todo mundo interagir, cada um com a sua linguagem, mas que essas linguagens se integrarem. Então eu sempre digo, ser produtor, antes de tudo, é ser um psicólogo. É um psicólogo, por um momento, é uma análise individual, quando trabalhas num projeto pessoal, no processo criativo, e logo é uma psicoterapia grupal, porque você tem que fazer que todas as engrenagens se deem, e que os conflitos derivem em coisas boas. Exatamente. Não que não exista conflito, vai existir conflito. Vai existir, é inevitável. Mas tem que... Aliás, um pouco de caos é necessário às vezes, né?
Claro que sim. Tem que acontecer caos, tem que acontecer briga, um pouco de xingamento, tem que acontecer tudo isso. E uma coisa que eu trabalho muito com os músicos, Hum. dependendo também se são iniciantes ou se são já músicos muito Sim, sim, já entendo. com muita história, que já, quem sabe, já vem com um lugar mais divo. Ele já vem carregado da bagagem toda dele e às vezes ele quer imprimir aquilo num trabalho seu de qualquer maneira, porque eu sou já esse músico Já, renomado, o meu jeito é esse de tocar e às vezes você prefere aquele outro músico que está iniciando, não porque ele é manipulável, não porque você vai fazer com que ele seja o que você quer, mas ele também ele é uma massa dá para você moldar, né? Dá para extrair a beleza dele sem tirar a essência dele, mas ao mesmo tempo moldar da maneira que você pelo precisa para o trabalho. geral, o ego do cara eh, está muito mais proclive, se dice proclive? Proclive, muito mais aberto Sim, a evoluir, a se transformar, claro. mas sempre nas produções se trabalha com um desapego das ideias do ego. Sim, Porque se a pessoa fica, desde o começo, muito aferrada ao ego, ele não vai querer soltar mão de coisas que muitas vezes estão impedindo a sua evolução sim, artística. exatamente, é. Então você tem que lograr com muita suavidade que a pessoa logre soltar alguma coisinha Sim, para sim, crescer. é. E todo esse trabalho. Por exemplo, o ego do artista na voz. A voz é uma das formas mais óbvias do ego. Sim, é. Isso, a gente que está em estúdio dia a dia, é o momento mais, eu diria, o mais apreensivo do estúdio, Claro. da gravação, de uma produção, é geralmente a voz, porque tem como o artista se ouve, como a voz do artista funciona naquela canção, como o técnico está captando aquela voz. Então é sempre um momento de muita tensão no estúdio, é a gravação de voz. E da mesma forma, quando já é um artista consagrado, Claro. é mais complicado É ainda. muito mais complicado porque ele se resiste muito, ele não quer mudar nada. Mas sempre é um assunto muito delicado porque essa voz aí tem um fio que conecta com uma identidade que vem Sim, de longo tempo que ele conseguiu se amar. Também ele tem medos com essa voz, sim, tem complexos. Então está em carne crua sim. a voz aí. E, então, o trabalho com a voz eu acho um dos lugares onde o ego e as suas afecções e os seus bons também, não? Sim, Tem mais para ser trabalhado. Assim que, bom, na voz e também na criação, não? Porque é sim. bem difícil comentar para alguém, olha, essa música está legal, é bem boa, mas olha aí, esse verso É, que você escreveu, está bem seguro aí que não assim. deveria cambiar essa linha? Sim, é Você complicado. pensou nessa palavra muito? Não, como eu pensou. E é muito. E tem que ser muito cuidadoso, Mas, porque. Dani, não querendo te interromper, mas eu vou te interromper. A gente vai retomar todo esse tipo de assunto, né? A gente se antecipou bastante. Porque, primeiro, eu queria te apresentar para as pessoas que Sim, acompanham claro. aqui o nosso canal. O Dani, como vocês puderam perceber, um uruguaio. Você é de Montevidéu? Montevideo. Montevidéu, Montevidéu. Apaixonado por música, a gente teve a oportunidade e o prazer de recebê-lo alguns dias atrás aqui em casa, né, onde nós fizemos um sarau, foi muito bacana. O Dani mostrou várias músicas de vários momentos da sua carreira e nós convidamos jovens artistas ainda em início de carreira, né, buscando encontrar, ainda construindo a sua identidade musical, que tocaram para o Dani e foi muito bacana essa troca. A gente estava falando disso antes, né? Porque foi uma troca. O Dani veio, mostrou as canções dele, depois cada artista cantou 2, 3 canções, no final todo mundo cantou novamente, daí você voltou no final e cantou, e daí nós combinamos essa conversa, esse papo, porque vocês sabem que a intenção aqui do nosso canal é mostrar tanto as coisas boas de ser um artista, de estar buscando o seu espaço, o seu reconhecimento, a sua identidade musical, né? E as dificuldades. E o Dani me pareceu muito bacana trazer para essa conversa, porque ele transcende, né, essa coisa que a gente fica aqui muito falando, né, de artistas. Quando eu digo novos artistas, é início de carreira, mas também nós trouxemos aqui pessoas muito jovenzinhas, ainda buscando uma identidade. E como vocês puderam notar, o Dani
fez psicologia, se formou, ele aborda muito isso nas músicas dele, e é uma visão de uma pessoa que está num outro lugar, num outro país, e que de repente vem também no Brasil para fazer música, conhecer gente nova e também trocar ideias com pessoas que já são consagradas, porque a gente vai entrar num caminho agora, né? Você está nesse momento aqui no Brasil, porque você tem várias parcerias artísticas, né? Sim. O Felipe Cato, que eu gosto muito do trabalho Sim. dele. O Felipe é gaúcho também, né? Felipe é Eu gaúcho. noto que você tem um pezinho no sul do país. Sim, Tchê, mas que sim, passa, tchê? sim. Né? O Felipe, você... Eu falo de tri. Tri legal, tchê. Tri legal, né? Tem o Felipe Cato, tem o Diego Moraes. Faz tempo que eu não vejo nada do Diego. Hoje vou encontrar, vou tomar um cafezinho com ele. Com o Diego, sério, faz muito tempo que eu não vejo o Diego Moraes, né? E claro, eu não poderia deixar de fora, eu tô falando de brasileiros, mas depois a gente vai falar também das suas parcerias em outros lugares, né? E o Zé Cabaleiro, que faz parte, ele tá contigo num feat, né? O feat é uma participação, no seu último álbum, no Limbo, né? Sim, ele está nos últimos 3 álbuns. Sério? Então já é de longa data essa parceria? Sim, ele está, eu estou nos últimos 2 dele. Sério? Sim, sim. Neste álbum ele está numa canção que se chama Abaddon. Abaddon. Arcanjo da destruição, do apocalipse, né? E eu já, bom, essa canção eu escrevi de um jeito interessante, fazendo uma releitura. Sim. Interessante, respeituosa, claro. Mas eu já recebi muitas críticas. Muito post. Mas escuta, mas acho bom essa conversa. A gente vai voltar no assunto dos feats, mas continuando na sua música, essa que você recebeu muito, lá no Uruguai, se bem que eu não digo que você é um uruguaio, para mim você é um cidadão do mundo. Eu vi que a gente antes estava falando de vários lugares e todos você domina os assuntos locais, ou seja, você viajou bastante por aí, né? Na sua busca musical, isso é muito legal. Mas vamos falar do Uruguai. Lá também tem muito hater, porque aqui no Brasil tá na moda, você vai e posta. E, se bem que eu acho que o artista hoje, nenhum, mesmo o mais quietinho, ele não passa impune, porque hoje é muito fácil a pessoa criticar, vai ali no seu Instagram, não gostei do seu cabelo, não gostei da sua roupa, não gostei da sua música. Hoje todo mundo tem... Lá também tem muito hater também. Tem muito hater, sim. É um fenômeno global. É global isso, infelizmente, né? É um fenômeno global, sim. É como tudo no Uruguai é mais tranquilo. No Uruguai tudo é como um pouco amaconhado. Tá. Não sei se você entende a palavra. Entendi, sim. Ok, é tudo um pouco mais leve. Certo. Tá? Mas também existe um pouquinho de... Para bem e para mal. Então, mas... Daí criticaram essa canção sua? Como? Criticaram... Não, mas criticaram acá. Aqui, que sim. coisa. Tá. Mas criticaram desde algum setor mais fundamentalista religioso, sim. como falando, olha, você então está falando em nome de Satã? Não, nem de longe. Nem de Deus, nem do diabo, né? Eu sou um escritor, eu sou um poeta. Sim, claro. É metafórico, eu estou falando de outras coisas. Mas algumas pessoas têm uma literalidade quando... Então, essa literalidade que você está falando, isso me preocupa um pouco hoje em dia. Por exemplo, eu não sou um artista, eu trabalho com música, né? E às vezes, em alguma foto minha, eu escrevo algo, mas que habita o meu imaginário, né? Algo que tem a ver com o meu dia, com o meu momento. E as pessoas pegam uma palavra, literalmente, e não, mas você não poderia, sabe? As pessoas... Eu noto, eu não quero sair muito do nosso assunto, que é a sua carreira, a sua vida artística. Eu acho que a gente tem muito mais coisa legal para falar do que falar mal das pessoas que utilizam de forma... equivocada, Ser né? hater dos haters. Exatamente. Mas eu noto, Dani, né, você é uma pessoa que estudou muito, eu percebi antes pela nossa conversa, como você se interessa pelas culturas, pelas histórias de hoje e de ontem, né? Mas as pessoas, elas não leem tudo que você escreveu e, se leem, elas não tentam interpretar. Elas leem, se apegam a 2, 3 palavras e saem falando, mas vamos esquecer isso. De onde veio essa sua busca por essas parcerias musicais no Brasil, né? A gente falou aí, né, de artistas já conhecidos, mas eu sei que você também tem outros parceiros musicais que de repente não são tão famosos, mas também são importantes no seu processo. Saindo daqui, por exemplo, você vai para Porto Alegre, trabalhar com pessoas lá de Porto Alegre, eu me lembro que você disse. Como surgiu essa coisa? Porque
só para te traduzir, muitas pessoas me escrevem, Jeff, eu quero fazer feat com tal artista. E eu sempre digo, olha, primeiro você tem que conhecer, ter amizade, ter uma Bom, convivência, ver se sim. existe uma afinidade mental, né? Se existe, né? Porque eu posso gostar de você aqui e não ter uma afinidade Sim, cultural, né? A gente não está no sim, mesmo, na mesma onda de pensamentos para sentar junto e compor uma música e gravar junto. sim. Da onde veio primeiro essa essa vontade, se foi uma vontade ou se foi um acontecimento inusitado e como foi esses feats, essas parcerias e como aconteceu tudo isso? Estar no Brasil Hum. cantando, compondo e gravando com brasileiros. Vou fazer uma pequena história, mas o assunto das parcerias aqui em Brasil é uma coisa bastante comum Sim, e não é que seja assim no mundo, não? Bom, temos as grandes parcerias, Lennon-McCartney, assim, né? temos as famosas, não? E tem aquelas às vezes impostas pela gravadora, a gravadora, eu quero que o Michael Jackson grave com esse, né? Tem parcerias autorais e Sim. tem parcerias que são de featurings, não? Sim, exatamente. São diferentes. Mas você, às vezes, você consegue juntar tudo isso, né? Hum, A autoral com o featuring também da pessoa participar do seu projeto, gravar, cantar eu contigo. aprendi muito disso aqui. É? Sim, Uruguai é mais um país, tem parcerias com esse também, mas a tendência no Uruguai é do lobo solitário, Lobo Solitário. não? O cara compõe, escreve, canta. Certo. Tudo. Ah, certo. Então, bom, eu tinha um pouco mais essa cultura do lobo solitário e eu conheci uma pessoa bem interessante, É. um cearense que morava em São Paulo, que foi para Montevideo É uma com, figura mesmo. Cearense que mora em São Paulo que vai para Montevidéu. com sua esposa Certo. japonesa, Ah, que morava em São Paulo, Kana Aoki. Uma guria incrível que chegou aqui para aprender a cantar bossa nova. mas você sabe que eu conheço nesse Incrível. momento assim, eu tenho pelo menos uns dois amigos que vivem juntos com japoneses que vieram no Brasil. Tem um amigo meu que vive com a saxofonista que veio no Brasil para aprender bossa nova Claro, e um outro amigo meu que vive com a pianista que veio no Brasil, claro. japonesas. Isso, incríveis, incríveis. Eu amei eles, o Certo. casal. Ah, O Leo Nogueira, um poeta, Léo Nogueira. Leo Nogueira e a Certo. Kana Aoki. Os dois divinos. Certo. Eu cheguei e comecei a conversar e Leo me falou: Ah, Dani, vocês aqui no Uruguai não fazem parcerias. Porque eu já venho insistindo contigo, com tal, com tal, com tal, e ninguém certo. quer Ninguém fazer. quer fazer nada juntos. E eu falei, eu vou fazer. Me manda, me manda, me manda. É. Eu, Mas aquela coisa assim, tá bom, vamos fazer, uma vamos hora fazer. acontece. E ele me mandou, literalmente, mandou assim, uma enciclopédia. E eu vi também a parceria, fazia parceria com... Bom, então eu pensei, vou fazer. Comecei a Certo. escolher músicas, lendo uma, saiu uma. Fiz Eram letras? Ele te enviou letras. letras. E você ia entrar com a melodia, o arranjo, Fiz uma certo? canção que se chama Caja Negra, Tá. que se chama Caixa Preta, Sim, e ele tinha traduzido. Ele fala muito bem espanhol, Caja Negra. Comecei, foi dessas canções download. Eu falo de canções download, que são essas quando uno está olhando o texto já tem como uma melodia, como Sim, uma ideia platônica inserida. Sim. Não? Você olha e aquilo já desce, o download, né, já desce pronta para você. Sim, Sim, que tem exatamente. uma melodia já impressa nos chains da palavra. Certo. Então, eu comecei, peguei um violão, saiu uma milonga bizarra, assim bem. Certo, certo. E saiu Caja Negra. Hum. Terminei essa canção, mandei para o Leo. Já fiz a maquete, já fiz tudo. Sim. A Olha, maquete é a pré-produção, ele fez a pré da música, a maquete. e enviei para o Leo. Hum. O que achas? Ficou ele muito contente, ficou Certo. ótima. E ele me falou, e falamos os dois, esta canção tem que ter uma participação do Zeca. Ah, foi ele que te acrescentou o Zeca na história. Porque já eram amigos. Certo. Então, aí foi um dos meus primeiros encontros, foi com o Leo. E você já conhecia o trabalho do Zeca Sim. do Brasil? Já conhecia? Sim, Tá? sim. Eu comprei, vou embolar. Certo. Pera, estou confundindo. Não, Sim, é da melodia, eu estou confundindo. Mas é o disco que tem lenha. Ah, sim, tô ligado. Eu sei qual é que é.
Quando eu digo pare, Você não repare pare, do que não possa acontecer. Se eu digo venha, você traz a Traz a lenha. lenha. Mas essa música é uma das, eu diria, não num sentido pejorativo, num sentido ruim, ela é uma das mais comerciais dele, né? Claro, e esse disco está cheio de hits. Sim, sim, Tem muito, Bom em Bolacha, sim. Pagode Russo, tem um monte de É, eu canções. gosto dessa do russo. Pagode Russo é muito... É. Mas esse disco eu conheci com 29 anos. Ah, sério? Faz um tempo, isso já Faz. É, eu tô falando aqui, mas nós temos a mesma idade. Eu também tô lembrando agora, é por aí mesmo. por aí mesmo. É, E aí eu estava sendo diretor de uma banda de jazz banda de uruguaia jazz. tocando em BH, Certo. em um festival de jazz. E eu era o pianista e o arranjador. E eu fui a uma disqueria, eu que perguntei, quero conhecer me recomendam. Me dieron Seca, eu não me lembro se me dieron Arnaldo Antunes Certo. e Cassia Eller. É, isso é cara de 90 e alguma coisa, né, Rafa? Sim, me levei tudo isso. Certo. Então aí já... Mas um jazzista, né, só para eu fazer uma, só Sim. para eu juntar aqui, um jazzista ouvindo, por exemplo, te falaram do Zeca, que nesse período, eu acho que era aquele início onde a gravadora exige que o artista seja um pouco mais comercial para vender Sim, e coisa sim. e tal, mais radiofônico se diz, Sim. se diz acá em Brasília, radiofônico, né? E o Arnaldo Antunes é um poeta, né? Mas tinha um pezinho Também. em algumas coisas. E a Cássia totalmente estourada naquele momento. E você é um jazzista. Como é que você ouviu esse primeiro momento com esses três artistas? Lo que pasa es que eu não era um jazzista, eu era um cavalo de Troia, Certo. cavalo de Troia no mundo do jazz. Certo. Eu era um cara roqueiro que Certo. havia sido chamado para Tá ali naquele momento. tocar aí. Eu tinha linguagem, Certo. mas meus gostos, Hum, eu gosto de jazz, certo. mas não piro com jazz. Certo. Claro. Eu gosto, claro, Brad Meldau, tudo isso, eu adoro. Sim. Mas eu estou muito mais confortável no mundo da Mas vamos canção. voltar à canção daí do Léo. Falou, tem que ter o Zé Cabaleiro nessa canção. Sim. Daí você disse que já conhecia o trabalho do Léo por esse motivo desse, né? Claro, o Seca né? já conhecia e eu pensei, sim, acá essa voz. Então foi a primeira participação do Seca num E disco foi meu. foi o rapaz, o seu amigo que fez o contato com o Zeca? Foi o Léo? Sim, porque Eles eram amigos, você disse. amigos, falamos, porque eu falei, e essa voz grave aqui, porque a canção ficava grave para mim. Certo. E não seria Seca? Claro, é Seca. Ele falou, e aí participou nesse disco que o segundo disco meu, Polk, participou Seca. E mas então foi das minhas primeiras parcerias autorais Tá. com Léo. Léo. E foi um feature de Seca num disco que também tinha featuring de Vitor Ramil, que é um grande compositor. O meu é Gaúchão. Gaúchão. Né? Vitor Ramil, que é o Vitor, ele é irmão Do Cleiton do Cleiton. e Cledir. Cleiton e Cledir. Cleiton é um cara O formidável. Vitor é mais compositor, né? O Vitor é um cara que incluso tem umas transgressões musicais. É? Ele faz umas coisas com as harmonias que são Então, incríveis. mas foi nesse disco seu. Então você abriu o mundo das participações, dos featurings, assim, Sim. nesse momento pra você. É um disco que se chama Polk porque é a juntura de tudo o que é pop e folk e rock. Polk. Polk. Legal, gostei do termo. Sim, sim, é porque a mim sempre me perguntam, e você que faz? E eu também falo, eu faço folk. E que é Certo. folk? E junta palavras aí. É Pop, tudo isso. folk. Pop, folk, rock, tudo que entra em folk. Sim, legal. Tudo aí é folk. Tá, já não perguntava mais. Então, E nesse primeiro contato com o Zeca, já ficou estabelecido uma amizade? Não- ou ainda não foi ainda. aquela coisa só profissional? Ok, vou participar. foi uma coisa né? legal, muito Sim, gentil. com certeza. Mas não foi Lógico. estabelecido assim um vínculo de amizade. Não, com Vitor já tínhamos um vínculo prévio, eu havia Certo. tocado alguma vez num show dele. No mesmo disco houveram featuring entre Mariana Barajo, uma folclorista argentina, Certo. outras pessoas interessantes, Richard Serraria, um rapper do Brasil, Ângelo Primón, Marcelo da Grão, um monte de pessoas do Brasil, muito Brasil. Certo. Mas haciendo features ou pequenos features. Certo. Nesses anos, esse ano ou outro, eu chego a São Paulo. O Ministério da Cultura, lá em Uruguai, tem fundos, que se chama Certo. fundos concursáveis. São fundos de concurso. Sim. Você, então,
se propõem para fazer turnês e coisas assim. Sim. É o equivalente à nossa quase extinta aqui, Lei Rouanet aqui do É Brasil. muito parecido à Lei Rouanet, Que estão tentando assassinar aqui que estão agora, tentando dificultando, assassinar criando... de todo jeito, assim. Tentando assassinar a Lei Rouanet. Bom, temos fundos concursáveis, e esses fundos concursáveis te tiram para fazer coisas. Sim, sim. E eu fui dar um show bem lindo em Porto Alegre com esse disco. Eu ganhei grana no show. E eu consegui dizer, bom, o que vou fazer? Vou para São Paulo. Certo. E esse foi meu primeiro contato. Eu já tinha chegado aqui em São Paulo, Certo. mas foi minha primeira vez que eu comecei a amar São Paulo. Ah, tá. Aí eu comecei a entender São Paulo. E aí entendi a canção Sampa do Caetano Alguma coisa acontece no meu coração. Eu entendi tudo Certo. do que ele fala. Porque eu também havia tido essa sensação de que... Mas você não sente isso em Montevidéu, que eu acho uma cidade tão bonita, Montevidéu. Eu acho Montevidéu também. Sim. Ela me passa muita cultura, a sua cidade, assim. A gente está andando. São Paulo, não sei se é porque eu sou brasileiro, eu sei que São Paulo é o encontro de todos os países, né? Mas às vezes eu tô andando, ela é mais uma cidade assim, grande, bonita e coisa e tal, mas a capital do seu país, já me passa uma energia cultural, assim, mais... Eu tenho uma confissão para dizer para você. Parece que o Brasil, como um todo, não preserva muito a sua cultura, seja ela muito antiga, Sim. a cultura recente dos anos 60, 70, né? E tampouco ela impulsiona a cultura de agora. E eu sinto, em todos os outros países eu sinto isso, cara. E eu acho a Montevidéu incrível, assim. Tem isso. Tem, sim. Montevideo tem uma coisa muito cuidadosa da sua cultura, da sua identidade. Sim. O que a canção fala, Sampa, é que dessa coisa que tem, é muito ambivalente de Sampa, que ao mesmo tempo te assusta, te tira para fora e ao mesmo tempo te acolhe. Te colhe e te cheira desejo. Então você fica nessa ambiguidade. Mas o primeiro impacto para mim foi uma cidade que não é fácil entrar. Certo. Logo, quando cheguei nessa oportunidade, eu fiquei assim. E aí conheci o Seca. Tá. Nós fomos a tomar uma cerveja num boteco aí perto da Paulista. Seca chegou meio de incógnito, com óculos escuros, um chapeuzinho. É impossível que ele fique de incógnito. Disfarçado, ele tá falando. Você falou incógnito, não é mais um incógnito meio diferente daí. Claro, disfarçado. Não foi disfarçado, mas chegou uns óculos grandes assim, e fomos para ir para um lugar. Mas eu acho que ele tem uma figura muito única, muito icônica. Tem algumas pessoas que não adianta disfarçar, que elas sempre... Ele era conhecido de qualquer jeito, mas fomos lá a um lugar, uma esquina, um boteco, e passamos horas conversando. E ficamos amigos já. Entre a cerveja e a boa vibe, a conversa. Sim. E logo daí... Que, aliás, voltando ao assunto do feat, o que torna o feat mais gostoso ainda é quando realmente existe essa sintonia, né? Essa sinergia, né? Que além de você admirar o trabalho do artista, você se tornar um amigo dele e falar, puta, a gente tem coisas em comum, né? E isso que eu acho que... Essa canção primeira foi ótima. A participação dele é bem boa. Mas as restas das colaborações tiveram muita mais alma. Sim. Porque já era um amigo né, trabalhando com um amigo, né? Não era duas pessoas, dois profissionais que alguém colocou em contato. Já eram dois amigos, dois moleques brincando. Eram dois Dani de 5 anos brincando daí já. Era muito a parte muito frontal. Olha, Seca, que achas disso? Não. Eu prefiro isso. Já não tinha mais aquele receio de falar, né, pro outro. Não. E aí começamos a escrever juntos. Então, justo esta vez não, porque ficamos muito na correria, mas cada vez que eu chego em Sampa, o que costumamos fazer é programar dias de nos encontrar. Sim, claro. Com cervejinha, coisa, violão e papapá, chucuchu, muita divagação. Temos uma história bem interessante com Seca, um modo que com ele, não com todo mundo. Claro. Com cada pessoa um tem um parceirar diferente, não? Sim. Com Seca acontece, eu brinco com ele de que ele é muito paciente comigo. Somos bastante distintos. Seca é mais calmo, mais assim, parece mais calmo. Ele em realidade tem... e eu sou a formiga atômica. Então, eu mando, quase cada 3 dias eu mando lyrics
Certo. Vou escrever, toma, seca, vamos guardando, acumula, mando Certo. canções na guitarra, mando de tudo. Ele tem o WhatsApp com umas pastas assim de Dani, e eu envio. E chega um momento em que começam os retornos. Tá. O cara consegue parar de escutar e diz: Oi, Dani, faz 3 meses me mandaste uma música assim. Certo. Olha, estava boa, desculpa, eu não consegui escutar, mas vamos começar. Então, é assim. Entendi. Consiga A dinâmica de vocês é desse jeito, já se estabeleceu e tudo certo. E o WhatsApp é a meia. É, WhatsApp. sim, o WhatsApp. E daí, e depois do Zeca, que é uma pessoa querida, adorada, talentosa e famosa, né? Daí, como é que foi aparecer um Felipe Cato? Como é que foi aparecer que você vai tomar um café daqui a pouco? Todos são encontros da vida. É? Sí, que son lindos. A Felipe conocí tocando num festival en Rocha, na playa de La Serena, da playa de La Certo. Paloma. La Paloma? La Paloma. Havia um festival lá, me aconteceu, Hum. eu tinha que tocar. Eu não sei se eu abria o show com 2 músicos gaúchos, eu toquei. Mas quando saio a tocar aí, vejo uma presença incrível. Sim, ele preenche tudo. Ele tem essa. Uma presença. Ele tem isso. E eu olho aí e nem ideia quem era. Essa presença incrível aparece logo no meio do festival, que eram 4 números, com uma guitarrinha, pá! E todo mundo ficou mudo. Ele com a guitarrinha, eu quedei assim. Logo eu estava tomando uma cervejinha Certo. no boteco do festival. Resumindo, você gosta de uma cervejinha? Sempre gostou de cerveja, sempre. E Prefere cerveja uruguaia ou cerveja brasileira? não te vou mentir, uruguaia. Uruguaia? Sí. Não posso mentir, tá? Não, claro, jamais. Mas depende para quê. Certo. Se é para tirar um pouco o calor insuportável, prefiro brasileira. Certo. Mas Para degustar, para sentir o sabor. sim, prefiro uruguaia. Se bem que hoje, saindo da música um pouco, né? Vamos Sim. entrar aqui, o sommelier de cerveja, né? Cerveja gourmet. Hoje, todos os países estão investindo muito, né, em Artesanal. em artesanal e coisa Sim. e tal. Aqui também se faz muita cerveja artesanal e também se traz muita cerveja que não são que são as básicas, a Heineken, não sei o que lá, eu não quero ficar falando marca de cerveja aí, mas enfim, as que a gente compra no mercado, mas hoje traz muita cerveja realmente que é essa cerveja, não é essa cerveja de massa, é uma cerveja mais elaborada, mais encorpada. Sim. Tem cerveja variada de tudo quanto é tipo hoje. Eu faço endorsement É? de uma distribuidora de cervejas no Uruguai, artesanais, do Que interior, legal. caipiras. Cervejas caipiras uruguaias Tá. são incríveis. Mas, bom, se falamos... Voltando ao Cato, Felipe Cato. Se falamos de cervejas artesanais, e bom, são boas em Sim. qualquer lugar do mundo, não? É. Mas... Daí você estava tomando uma cervejinha no bar do festival. E aparece Felipe. Certo. E chega a falar comigo. E me fala algo assim como: Maestro, adorei tuas músicas. Eu fiquei pensando: não é assim. Eu amei. Eu amei você. Não nos estamos entendendo, Felipe. Você é incrível. Mas ele, muito humilde, Certo. chegou a falar de como havia gostado das minhas canções. Vamos fazer algo juntos. Você vê, na verdade, tudo isso que eu tô puxando esse assunto com você, né? Porque aqui no Brasil, embora você disse que existe mais essa abertura das pessoas fazerem o feat, né? E eu não quero que as pessoas confundam, porque tem muita gente que busca o feat simplesmente para tentar trazer alguém famoso para sua vida, para sua música, para ver se alavanca a sua carreira, né? E você tá falando de acontecimentos naturais. Você não procurou Felipe Cato? Não. Você não procurou o Zé Cabaleiro? Não. Né? Então, quando o feat tem que acontecer, é dessa maneira, né? Primeiro você conhece a pessoa. Agora, é claro, o Zeca foi diferente um pouquinho, porque o seu primeiro feat, né, que era o Léo,
era amigo do Zé, que sugeriu, Claro. pô, vamos colocar ele nessa canção pra Claro. cantar. Mas mesmo assim, não foi você que falou, pô, você não pode chamar aquele teu amigo famoso pra cantar, Claro, né? não Então, aconteceu isso. quando as coisas são naturais, elas são mais verdadeiras, né? Muito, mais verdade, e tem a ver com um gostar do outro. Se parece muito ao desejo amoroso, né? Sim, sim, Que, que, que não é algo que você procura algo para obter um fim além. sim. Você gostou? Exatamente. Gostou e ela gostou, não? É Sim. assim. E bom, com o Felipe foi assim, nós gostamos. O verão seguinte, eu estava em Rio Hum, e apareceu outra canção no sonho que foi hum, Avisal. Eu sonhei com uma sereia que aparecia buscando luz, hum. mas uma sereia, então tinha o conflito do desejo Certo. e matar o objeto desejado. Sim. E eu pensei, esse é Felipe. Hum. Todo personagem tinha muito a ver com Felipe. E Felipe cantou maravilhosamente no estúdio de Butantã, que tinha seca no momento, Certo. Avisal. Diego Moraes. O Diego. Diego Moraes foi parecido. A gaúcha Vanessa Longoni, uma cantora muito boa, que morava nesse momento em Rio, que me hospedou, falou para mim e para minha sobrinha, que estávamos os dois juntos viajando: Dani, você tem que conhecer duas pessoas. Ou três. Não, dois, acho que Tá. falou. Chico Saraiva, Chico Saraiva. eu conheci um caraque, falamos muito com Chico, e Diego Moraes. O Diego. Bem É, o Diego diferente, faz não? tempo que eu não ouço falar dele. Não sei se ele. Faz tempo que eu não ouço nada novo dele. Eu, na verdade, hoje, eu tô num segmento de uma gurizada, igual você falou, os guris, mais popzinho, um pouquinho assim, né? Que ainda não talvez não tenham pisado tão forte na música quanto um Diego, quanto o Felipe Cato, né? Mas o Diego tem uma época que eu conheci por causa de uns amigos que eu tinha em comum, e ele estava um pouquinho em evidência, depois eu não vi mais o Diego. Olha, Diego, eu te posso contar um pouco em que está ele. Sim, Quando eu conheci Diego, ele estava muito empolgado com muitas coisas. sim, sim, Havia sacado um disco dele bem recentemente, que tem uma canção dele que chama Moderno, que é uma canção que foi muito viral. Tem certo. um vídeo muito legal que como esse que é um one shot em uma rua que ele Eu vi esse fazia vídeo, achei bem muito legal mesmo, eu bem vi. legal. E também estava na época dos não recomendados, com Shauda e estou sem lembrar o outro cantor que é baita cantor, que é um trio incrível. Eu conheci Diego, passamos um dia inteiro falando, passeamos por São Paulo. Sim, sim, Bom, então já fizemos uma amizade e ficamos falando, vamos fazer algo junto. Eu compus uma canção com Tati Cruz, uma poetisa, se chama Eletrocutado. certo. Você pode morrer eletrocutado. Você cantou essa música Sim, aqui. é muito divertida. É, E eu pensei, quem é esse personagem? Você pode morrer. Diego Moraes. Diego Moraes tinha que ser. Eu falei com o Diego, mandei, adorei, Dani. Foi. Vamos fazer. Então, se E essas músicas foram produzidas e gravadas aqui no Brasil ou não? Não. Não? Não, foram uma Uma viagem. loucura. Então, vamos cair nesse assunto Pandemia, agora. não? Vamos cair nesse assunto agora, porque você é um cidadão do mundo. A sua residência principal, fixa, é lá em Montevidéu. Montevidéu. Certo, Montevidéu. Né? Mas você, além da questão, depois de pegou o gosto pelo featuring, né, pelas participações, seja de compositores, de cantores, você também tem uma coisa para mim muito de cabeça de produtor, até por essa visão, né? Porque eu vejo pessoas que compõem música e acham que aquela música serve para qualquer um, e você não, quem cantaria essa música? Puta, você fica, né, vendo que pessoa combina com a música. Sim. E como é claro, tivemos aí esse momento onde todo mundo ficou recluso e coisa e tal, mas anterior a isso você já tinha um histórico musical. E como é que é isso de você estar aqui hoje, ali amanhã, e estar produzindo as suas músicas e começa aqui, termina ali, grava ali, como é que é isso? Eu comecei esse disco Limbo, que é um disco muito lindo. Eu gosto muito desse disco. Bem nômade. Aliás, depois a gente vai deixar embaixo do vídeo a descrição da sua rede social, Perfeito, né? claro. Vai deixar todas as informações, você que vai ficar curioso para conhecer as músicas dele, vai estar tudo aí na descrição do vídeo, tá bom? Então,
eu comecei a fazer todo esse disco como um disco nômade. Certo. Eu viajo sempre com esse microfone, Sim. como uma UAD, uma Apollo, Sim, uma Apollo. Twin, a pequenininha, né? sim, bem fácil de mover, e com Ótimo. um pé de microfone assim. Certo. Pequenininho. Que você põe na mesa já tá aqui, né? Isso. É. Eu tenho um violãozinho e um MIDI controller. Certo. Esse é meu, E um computador. e uma Mac. É. Esse é meu Setup. meu setup. Viajo sempre assim. Às Para não vezes, perder ideia, né? Às vezes você tem uma ideia e pronto, tá ali. às vezes viajo e nunca abro isso. É. Não? E às vezes. E às vezes viajo e está sempre aberto. Hum, Então, esse disco foi feito assim. Eu estava em Rio, apareceu Abaddon, apareceu Esau, abri na casa, na mesa de jantar Sim. da Vanessa, minha amiga, ah, virou estúdio. Certo. Desculpa, Vanessa. vou trabalhar. Tuc. E esse disco aconteceu assim. Estava aqui, fui a casa, a estúdio de Seca Butantá. Seca muito gentil, vai para lá. Levei um computador, passei a batata para lá. Tinha um piano, gravei o piano lá, gravei Seca, gravei Felipe, voltei. Foi tudo assim o disco. Que legal. Sempre viajando e sempre com na mala esse setup, até que virou E pandemia. HD para guardar isso, né? É o HD Para não perder, porque pode ficar na máquina, mas o HDzinho ali garante que você não vai perder nada. HD e cloud. iCloud, tem que ter. Tenho, sim. É, porque o HD acontece uma coisa, Sim. a mala vai dar uma desvirtuada, Sim. vai parar não sei aonde. HD Cloud, agora estou fazendo HD Cloud e Drive. Tudo. É, Google Drive, iCloud e mais o HD. Eu Ou tô- seja, sim. para não perder mesmo o Para não negócio, perder, né? mas eu faço o triplo respaldo. E bom, terminei depois na pandemia, cuidando a minha mãe, tem 89 anos, fiquei com ela. Certo. E aí terminei de fazer um monte de coisas já nesse período mais estranho da pandemia. Sim. E aí aconteceram coisas novas, eu experimentei muito com trabalho com vinil, fiz meus experimentos de looping and sampling, do meu jeito, explorei como era Eu pra estava mim. lendo, né, a ficha técnica e eu achei muito legal isso, porque tá lá falando desse seu lado, né, que você, por isso que eu digo que você, para mim, é talvez tão mais produtor do que o artista em si. Você prepara músicas para que as pessoas brilhem, né? Você tá falando aí do Diego, do Cato, do Zeca e de outras pessoas que eu sei que você tem feats também em outros países, né? Mas eu acho que você se coloca mais no papel de produtor Sim, barra artista, né? sim. Eu acho que foi um momento que as pessoas que tinham essa visão, essa possibilidade de, bicho, não, deixa eu trabalhar nas minhas obras, aqui nas minhas coisas, foi muito, ao mesmo tempo que foi difícil, foi bom para isso também, para ter essa pausa e concluir tudo isso, né? Eu tive uma sensação É, com este trabalho de oportunidade. Foi difícil porque realmente era difícil gravar em pandemia para muitas pessoas. sim. Porque, por exemplo, o Shauda, ele estava morando em Floripa, em Florianópolis, mas não estava morando na cidade, estava Sim. morando num morro. Nem todo mundo tem uma boa internet, tem muitos músicos que ainda acham que é uma dificuldade ter uma placa de áudio, um computador e manusear aquilo. Tô te mandando a música, como assim? Mas como é que... Pô, eu vou baixar esse que jeito, né? Tem E muitos ele me falava, Dani, eu estou acá no morro, 50 quilômetros, pandemia, que eu não sei como é. Logo, ele mandou, chegou ao estúdio, mandou, papo, incrível. O mesmo aconteceu com o Diego também e muitas pessoas. Não foi fácil assim, mas eu sempre pensei, não sempre pensei, mas num momento eu pensei, o que acontece com esse limbo, não? Esse lugar que não é esse nowhere man living in a nowhere land. Sim. É um pouco esse limbo, não? Então, o que acontece com esse nowhere man? E vou fazer que seja mesmo um nowhere man living in a nowhere land, ao mesmo tempo um fool in the hill. Eu sou muito Beatle maníaco. Certo. Então, eu coloquei na capa do disco o meu rosto, mas o olhar sempre do outro. Ah, legal essa ideia. Então, o olhar na capa é o olhar do Felipe, do Seca, da Thaís Reganelli, da Lila Trentini. Tem vários, a gente falou dos feats, né? E tem várias pessoas. Eu vi que tem canções que você fez a melodia, outro fez a letra, e tem músicas que você nem canta, que você tá ali só... Músicas que não canto nada. Exatamente, eu vi. Outras que são duetos,
outras que são trios, tem Lenço Riso, Lucas Osorio, rappers. Certo. Aqui no Brasil, quem representa, ou a sua gravadora é só lá do Uruguai, ou Não, o teu é selo? brasileira. É brasileira? A É Lupe é brasileira. brasileira? A Lupe Discos É. é brasileira, tem Edu Santos, que foi diretor muito tempo da Ipanema, Certo, em Porto Alegre, uma rádio bem importante. certo. Ele agora mora em Lisboa. Hum. E tem a Aline Stoffel, que é a diretora em Porto Alegre. Um selho bem interessante para conhecer, para parceirar, Certo. para fazer collabs. É um certo que tem cabeça de independente. Sim. E E estrutura de um grande, major. tem um monte de pessoas trabalhando. Ah, que legal, cara. Que É bem legal. interessante. É porque a gente tem que lembrar uma coisa, né? O featuring, né? Você teve amizade com o Zé Coisa e tal, mas às vezes o artista tá atrelado a um selo, uma gravadora, uma editora, e também tem isso, né? Para conseguir que as pessoas estejam ali juntas no mesmo, vamos chamar no mesmo fonograma, né? Fonograma foi boa essa invenção aí. Mas é assim. Fonograma. Não, mas é assim mesmo. Gostou, Rafa, dessa nova palavra que eu inventei? Fonograma. Fonograma, mas é um fonograma. É um fonograma. E acontece, o selo para mim é interessantíssimo, porque o selo realmente facilita muita coisa. Sim. Você tem um monte de coisa resolta que tem que ver com direitos, royalties, Sim. organização de tudo aquilo. Claro. Também com... Mas você consegue Sim. liberar sua música? Porque às vezes acontece, às vezes eu vou tocar pra fora e eu tô lá na Itália, quero ouvir uma música, nesse local a música tal não toca, porque tem essas coisas, mesmo as grandes gravadoras, Sim. às vezes elas restringem a área, né, de onde aquela música pode tocar. Sim. Tem muito disso, porque as próprias gravadoras, né, Universal, ela é mundial, Sim. mas Universal América Latina, Universal Brasil, Universal América do Norte, Universal, e às vezes eles não conseguem acordo dentro da própria gravadora para liberar para determinadas regiões as músicas. Eu não né? quero falar muito isso, mas vou falar. Fala. A pior experiência que eu tive foi com a Universal. Foi meu primeiro disco. E eu... Não sei se dá para falar isso. Não, claro, normal. Mas, eu, quando era mais jovem, eu estava... Era o sonho de todo artista estar numa super gravadora. Com cabelos longos, campera de couro, rockeando assim. E meu primeiro disco, um bom disco, eu fico na Universal e eu aí falo um conselho para as pessoas que é melhor ser cabeça de ratão ou cauda de leão. É melhor você ser... O que é melhor? Ser cabeça de rato ou o rabo do leão? Exatamente. Eu agora entendi, depois de ser cauda Sim. de leão, que é muito melhor ser cabeça de rato. Não estou querendo dizer que a Lupe seja um rato. Sim, claro. Não, mas eu quero dizer que o sonho do mainstream Exatamente. level... Esse sonho, agora a gente agora a gente meio que se afinizou, porque esse podcast, a princípio, é para sonhadores, aquelas pessoas que só não conhecem a realidade do mundo musical, idealizam, não, um grande empresário vai me lançar, uma grande gravadora vai pegar meu disco, vai fazer estourar. Sim. E você, né, que não é jamais um jovenzinho sonhador, você já teve vários trabalhos, coisa e tal, já experimentou isso e viu que às vezes né, como você mesmo disse, cabeça de rato ou rabo de leão, né? Que às vezes a gente consegue realizar muito melhor algumas coisas contando com alguns parceiros próximos ou sozinho do que estar numa grande majoring que não tá nem aí para você. Claro, que realmente não estava... eu fiquei no catálogo. Sim. Porque em um momento eu disse, que bom que... Não lembraram mais. Sim. Ficou aí. Eu terminei comprando meus próprios discos. Eu sei como é que é isso. Assim. E, caralho, não queria isso. Então foi um momento muito bom meu, esse disco. As pessoas, é um disco bom para se aproveitar. E ficou... Depois vamos buscar a discografia do Dani. Tá lá no Spotify? Sim. Que legal. Mas foi interessante. Logo disso eu fiz Polk, eu fiz Independente. Certo. Logo fiz Kingdom of Me, que foi minha volta com o selo que é um dos discos que você mais gosta, o Kingdom of Me. Para mim é meu disco preferido.
dos Certo. meus. Certo. Por um- E é um direito seu, né? Você é o criador de todos, mas você, por enquanto, esse é o que mais te satisfaz, assim. Sim, eu, nesse disco eu encontrei, terminei de encontrar uma voz, Hum, um caminho pessoal. Eu encontrei que estava falando algo que para mim era importante falar. sim. Eu acho que é um disco que tem uma narrativa, um começo e um fim, e é como uma novela, um romance. E hoje, nesse mundo dos Sim, singles, como você se sente? Porque dificilmente o pessoal que está iniciando a carreira agora, claro, por vários motivos, sim, financeiros, etc. Mas, como é muito rápido o mercado musical hoje sim, em dia, baseado no que eu sinto aqui no Brasil, sim, as pessoas elas não têm mais essa visão que você está falando, que é um disco que ele entrega o que tem que entregar, né? sim, Ele tem uma narrativa e pronto. As sim. pessoas ficam lançando singles e depois a gente vai ouvir, as músicas não conversam, elas não se integram. Sim. Como você vê isso hoje, essa coisa do single? É algo que você faria, não faria, não te agrada? El Limbo foi todo singles. Singles. Saíram singles. Mas Ma você conseguiu ser o fio condutor de tudo para que elas conversassem entre si? as canções já estavam feitas. Ah, tá. Então tem isso. Mas eu lancei singles. Eu também fiz uma produção como singles. Tá. Eu fiz de uma, de dois, e dediquei um tempo a cada uma, e cada uma teve seu ninho, não? Sim, seu Seu berço. momento, seu... Não fiz assim com os discos anteriores, que foram pensados como se gravava antigamente, gravar as 10 baterias do disco todas Sim, sim, juntas. Quando eu mudei para São Paulo, eu Sim. sou de um estado chamado Paraná. Eu sou do Sim, Paraná, para né? Curitiba não. Não, eu sou de Maringá. Maringá. É muito melhor que Curitiba. Muito mejor. Ahí está, Sim, mucho mejor. muito melhor. É, e quando eu vim para São Paulo, ainda se fazia isso, né? A gente começava um disco pelas baterias, Claro, gravava, né? Pegava 1, 2 dias para gravar todas as baterias, claro. depois vinha contrabaixo, um piano, depois vinha outros instrumentos, daí lá no final que era a voz. É um processo bacana também, mas é diferente, né? É muito. Acaba soando muito linear, eu acho, às vezes, É isso. linear e tem assunto que era de outra época, de Sim. outros processos. Eu gosto também de fazer, mas agora, desse jeito, com singles, às vezes descobri que essa ambição que eu tinha de gravar uma bateria Hum. é completamente desnecessária, Sim, sim. porque o beat que eu havia feito, Funcionou melhor para sua canção do que se você fosse gravar uma bateria claro, que ia demandar tempo, investimento, né? E às vezes não soa da forma. Eu gosto muito de acrescentar pessoas no trabalho, né? Eu gosto. Eu acho que cada um. É aquela coisa que você falou da energia, quando você e o Zeca se tornaram amigos, né? O músico, por mais que ele execute o que você quer, mas é da forma dele, ele traz uma novidade para a música. Mas às vezes eu quero tanto uma coisa que eu sei que se eu chamar outro músico, ele vai soar um pouco diferente do que eu quero, mas eu, não, eu quero aquilo. Então, às vezes eu prefiro fazer tudo sozinho, né? Porque, tipo assim, no final das contas, não é porque eu sou um egoísta, tem que ser tudo eu. Ah, não não. é por isso. É porque eu quero que soe daquele jeito. Me aconteceu com Limbo. Em Limbo eu gravei a guitarra, gravei o piano, gravei o baixo, gravei tudo, E quantos músicos que excetuando, executam esses instrumentos claro, melhor que você poderia, claro, né? mas eu queria desse jeito. Assim, Então eu pensei, tenho que fazer uma tradução, explicar. Incluso o cara vai ficar molesto comigo porque eu sim. Às vezes é isso, às vezes você chateia o amigo, né? sim, Porque eu me lembro uma vez que eu estava gravando com um baixista, muito amigo meu, querido, e tinha o artista. E eu entendi a concepção do artista. O artista queria que o baixo, a gente chama de nota aqui no Brasil, bolachão. sim, Tum, tum, bolachão. né? Bolachão. É. E daí a gente tocava e o baixista, tum, todum, tum. Daí toda hora o artista, Jeff, pede pra ele. Daí uma hora ele falou, pô, bicho, você quer um computador? Quase que eu falei, sim, sabe? Né? Eu queria uma nota por compasso, né? Claro, E pra um músico, como a gente diz, que é muito bom, às vezes é difícil segurar isso, né? claro. Ainda mais o brasileiro, tem um swing a mais, tem uma coisa Ele assim. queria colocar Ghost Notes, fazer uma apogiatura. E que, Exatamente. quem sabe não precisava. Então eu gostei de fazer Kingdom of Me assim. Eu tenho um grande baterista que sempre toca em todos os meus discos, se chama Martini Barguro. É de lá também, do Uruguai. E seguramente, eu sempre falo, esse cara é provavelmente o melhor baterista
do Uruguai. Sim. E se você faz um traço de uns 400 quilômetros, 500 arredonda, Certo. também. Tá, entendi. Ele é foda. Eu sempre chamo, ele toca o que tem que tocar. Quero traduzir uma palavra para vocês. Ele disse, ele é foda, que no Brasil significa ele é foda. Bom, ele não se pode mais decir mais já. Ele é incrível, do caralho. Mas em um determinado momento o beat soou melhor para você e te facilitou a vida E também. ele mesmo me falou, Dani, Tá legal. yo no puedo tocar eso porque eso es increíble y no quiero, ni te calientes, me dicen, no faça comigo, esse é o beat, ficou, mas às vezes curioso, quando o beat se fabricou para ser um beat, não? Com machine, assim, com Sim. o que for, é Sim. o beat. Sim. Mas outras vezes prepara um drum style beat, Sim. não? Com sotaques. Sim, tem isso. Para que chegue o baterista e toque, Sim. não? E eu fiz, neste disco, aí 2 ou 3 canções que tem um beat preparado para o baterista. Acabou ficando o beat preparado pro baterista. Porque o mesmo baterista falou, Dani, Já tá legal isso aí. Tá... A música tá soando bonito com tá isso. incrível. Esse cara que tocou aí, toca bem. Ô, Dani, para que a gente seja o máximo de abrangentes aqui com a sua presença, né, para que a gente aborde todos os aspectos. Eu sei que você tem um período que você fica aqui em São Paulo, pelo menos. E depois, quais são os seus próximos planos, assim, né? O seu último trabalho é o Limbo, né? O último CD, não se fala mais CD, o único trabalho. Sai né? no dia 29. Né? Saiu dia 29? Que é amanhã. Ah, você sai de São Paulo? Não, o disco. O disco. Tá. Me diz uma coisa, quais são os seus próximos planos? Ficar mais um tempo no Brasil, porque você fica em São Paulo agora até o final do mês, mas depois você vai viajar, a tua alma cigana vai te levar para outras... Eu estou em né? Porto Alegre uma semana, estou terminando um disco do Sander Freud. Não é seu o disco, então? Não, é o compositor do Shima Roots. Ah, o Shima Roots. E você vai para lá Ele trabalhar está com fazendo ele? um disco solo, E você solista. vai para lá? Eu tenho que terminar, porque ficou na metade da pandemia. Tenho que terminar um disco. Claro. É um cara alucinante. Sander, um disco E aí hermoso, você está de Sander. produtor nesse disco? Produtor. Que legal. É o que eu falei. Então a visão, a leitura que eu fiz de você, isso você é um artista barra produtor, barra artista produtor. E depois, depois você volta pro Montevideo, porque tenho um disco que estou terminando. Lá em Montevideo? De Lila Shang, uma artista que faz uma música muito mais world music. World Music eu adoro. Quando eu ouço. Às vezes é só você jogar World Music e começa a surgir músicas do mundo inteiro. Assim, eu acho muito legal. Interessante. Então eu mudo, porque o de Sandra é mais um pop MPB. Certo. Com coisas de reggae por Shima Roots. Claro. Né? E lá chego e um disco de música que tenho que terminar, e além disso tem um show da mesma artista no Sodre, que é o teatro principal de lá. Lá em Montevideo. E eu vou organizar um pouco a turma que toca. Que legal. Então, essa é a vida de um músico. Então, Dani, você consegue estar em vários lugares dentro da música e, além de tudo, também ser um artista, desenvolver os seus discos. Eu acho que é uma mensagem muito legal para esses novos artistas que toda hora me refiro, né? Que eu sempre digo assim, às vezes, a pessoa, ela pega aquele redondo, o alvo, e só olha o centro. Mas tem tanta coisa ao redor que te satisfaz, né? Porque você, estando produzindo um outro artista, ou estando produzindo junto com outro artista, você também não deixa de ser um artista. Não. E isso alimenta a sua alma musical, alimenta o seu bolso, porque você está trabalhando, está ganhando dinheiro, né? Te traz amizades, te traz novas ideias, te traz novos conceitos. Então eu digo para as pessoas, né? Às vezes a pessoa quer tanto uma coisa só e só mira naquilo e acaba de perder. Sabe quando você só olha para um ponto da parede, mas a parede toda é linda, tem coisas incríveis. Então eu acho muito legal, eu achei bacana essa coisa sua. Você nos foi apresentado como um artista, mas quando eu comecei a reparar em você, eu falei, vai além dessa figura artista. Não é nenhum pecado ser artista. Não. Eu acho muito legal. Mas você, para mim, transcende a coisa do ser um artista. Eu tenho uma ideia com isso que pelo menos uma visão interessante. Imagina que você, o cara que termina sendo o CEO de uma empresa como a empresa da Mitsubishi. Tá. Não? Mas, ao começo, você entrou
sendo o cara que fazia mecânica dos carros da Mitsubishi. Certo. E logo trabalhou numa oficina de vendas da Mitsubishi. Sim. E logo foi num posto gerencial na Mitsubishi. Logo fez a comunicação. Sim. Ou seja, foi Foi assim. crescendo dentro lá da empresa. Crescendo e estando em posições onde a coisa se enxerga distinto. Uma coisa é você estar embaixo do carro, olhando como funciona a mecânica. Você conhece o carro assim. Sim. Você logo conhece como se vende o carro, Sim. como se difunde o carro e como se maneja a empresa. Sim. Então, a vida, no meu caso, me fez estar embaixo do carro, Dirigindo também dirigindo o o carro e vendendo o e carro. vendendo o carro. E para mim foi bom, porque eu consegui aprender muitas coisas. Isso que ele está falando, gente, tem a ver com lá atrás, vocês que acompanham a gente, o que a Clara falou, né, de estudar, conhecer tudo. É claro que nem todo artista vai ser um produtor, porque às vezes nem todo artista tem esse interesse que a gente tem de aprender coisas na produção, de tocar um instrumento. Tem artista que quer cantar, quer compor, quer subir no palco, né? Mas de qualquer maneira, hoje o artista, ele precisa saber o máximo da sua carreira, né, de como gerir o seu negócio, porque é isso que ele está falando de maneira diferente, mas a música é uma empresa, onde você é o seu mecânico, você é o cara que faz a funilaria, você é o cara que dirige, e se você também não for o diretor dessa empresa, ela não vai muito além, porque não adianta você ficar depositando os seus sonhos só na esperança de um grande empresário, de um grande isso, grande aquilo, e você não for e não tiver o raciocínio desse grande empresário, porque às vezes você não enxergar também essa visão vai fazer com que, quando aparecer um grande empresário na sua vida, você fala, esse cara é louco, esse cara não tá... Não. Então, você seja o mecânico, claro, seja o vendedor, aprenda todas as funções, né, Dani? Eu acho que isso é muito bom. Outra coisa que eu acho que é interessante, segundo onde uno chegue ao assunto, mas, sobretudo hoje, quem sabe, não quero ser crítico, tá? Mas eu observo, não? Sim. Que tem uma questão em fazer música que é tocar música. Sim. É fazer música. Sim. Então, é ter o ofício que se tem com as mãos, com o corpo, com a alma, com o cérebro, com o estúdio. Certo. Muito tempo. De ser disciplinado e se tomar um bom tempo para dominar os seus instrumentos. Não? Sim. Então, do jeito que eu aprendi, uno tinha que, para poder tocar em algum lado, tinha que tocar. Não, eu sou bastante velho, mas se não... Não. Mas, você falando que você é velho, você me faz ser velho também, porque eu também sou da sua idade. Mas se não... Se eu não tocava, não tocava. Exatamente. Se eu não tocava, no momento eu fui sessionista. Então, se eu não tocava, não tocava. Então, se eu não estudava, eu melhorava e estava tudo... Sim. Não tocava. Exatamente. Eu queria tocar. Então, eu estudava. Logo, eu queria tocar minhas canções. Aconteceu que eu já tocava. Eu sou pianista, na real. Sim. Aqui eu fiz um show atrevido de violão. Mas você também tocou em alguns momentos piano, eu lembro que você em alguns momentos tocou piano. Mas meu instrumento também tocou piano, mas aí acho que tem uma importância que é bem interessante, que ser convencido da importância de estudar o instrumento. Sim, na verdade... A voz também, a gente fala bater nessa tecla, né? Falar muito nesse assunto. Eu sou insistente, porque às vezes vem artistas aqui e ele me mostra a música e a gente faz o arreglo da canção, né? E quando a gente vai gravar, ele... A que hora eu gravo? Não, você não vai tocar. Mas como não? Cara, você... Não é, o teu som não é bonito, você tocando instrumento, eu vou tocar violão, porque eu estudei a vida inteira, eu tenho 10 violões e coisa e tal, né? E daí a pessoa, não, mas é... Então, o que ele quer dizer, assim, né? Se ele não estudasse, ele não seria músico e ele não trabalharia com música, não tocaria, né? Porque era o que tinha para ele. Daí, quando ele se transformou num compositor e começou a descobrir a arte dele, ele já era um bom músico, porque ele tinha estudado, ele tinha disciplina, né? E então você é um artista que pode entrar no estúdio e gravar suas canções. Claro. Mas tem artistas que dependem de outras pessoas para gravar suas canções, porque elas não tiveram essa paciência e uma disciplina de estudar tantas horas por dia e aprender a ser um bom músico, só que elas querem pular etapa, elas querem... Não, mas eu toco violão lá em casa, sim, na sua casa. No seu disco, você vai atrapalhar o seu disco, se você tocar. Eu tenho também uma concepção que se você toca um instrumento, que toque, qualquer, não?
E tocar um jeito em que você pode tocar uma canção, quem sabe que é um jeito simples, não? Sim. Mas você também pode tocar algo que não é tão simples. Você pode tocar muito mais, umas quadras além, não? Você tem uma sinergia musical disso que você sabe que você pode fazer, que vai a falar com tua composição. Então, teus caminhos melódicos vão a ir além, mais além no universo, porque você tem um vocabulário mais extenso. Sim, claro. Então, Eu falei isso segunda-feira, as pessoas me perguntaram algumas coisas e a menina disse que a pergunta da menina, como ela poderia compor coisas mais complicadas. Eu falei, primeiro de tudo, então estude mais o instrumento, porque dominando mais harmonias, consecutivamente virão mais melodias e claro, depois, eu acho tão importante, eu sempre falo para as pessoas também, Dani, né? Antes eu e você, a gente estava falando sobre cultura em geral, religião, política, né? Debates filosóficos, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ler e de estudar. Então, o que, que o computador, o que o compositor faz? Ele transforma ideias em palavras. claro, Quanto mais cultura ele tiver, quanto mais ele souber a respeito de tudo, mais palavras claro, e palavras assertivas e mais argumento ele vai ter para fazer claro. essa canção, Quanto né? mais vida tens, mais vas a escrever. E quanto mais leitura tens, mais vas a escrever. É assim. E na música acontece o mesmo. Eu vou dar um exemplo fácil, que tem que ver com a história atual. Rússia e Ucrânia. Ok? Sim. Tem o Sting. O Sting. Sting fez versions com o disco da Sting and the Blue Turtles, que foi um dos primeiros do Sting lá 90 também? Certo. 80? Não, 80. Ainda não estava Ele tava nesse negócio police, não police. Police no Police e também ainda não havia caído a cortina de ferro. Certo, Épocas certo. bem misteriosas. Hum, Então, Russians, um tema certo. incrível assim. De onde sai essa melodia russa para uma canção de Sting? Sting, ele é um professor, ele é um cara muito estudado, ele era professor antes de ser cantor. Era professor, Ele é um ele cara muito culto. sabia muito e ele, essa música bem porque ele estava escutando música russa. Então ele tira uns campos harmônicos, Sim. faz inspiração de melodias russas e faz Hum, um tema universal que é Russians. Então eu acho que tem esse caminho de estar muito estudando, Sim. muito se involucrando. Ele, Sting mesmo fala que ele tem um grande maestro, um tal de J.S. Bach, fala ele. Johann Sebastian Bach. JSB. Johann Sebastian Bach. Então, é interessante que ele fala isso. Ele é um cara que já está com quase 70 anos, 65 anos, grande. Sim, Não? é. E ele, hoje, está estudando Bach, ainda. Ainda. E vai morrer estudando e é isso. E, então, ser músico tem muito a ver com ter um ofício, com estudar, com se esforçar. Mas tem pessoas que conseguem ser músico, artista, tem artista que consegue ser um bom músico, mas tem gente que quer ser artista, mas esquece dessa coisa básica que é criar o seu chão, o seu embasamento, que é através de estudar, de cultura, de ler, de ouvir música, de conhecimento, né? Dani, Sim. foi muito legal tudo que a gente conversou aqui. A gente procura não fazer um programa longo Claro. para que as pessoas não se aborreçam, não fiquem Obviamente. aborridos, Claro, sim, certo? Fala, pô, vocês estão voludo, não para, não Não para de hablar. Não para de hablar, essa charla não termina nunca, né? Esse pelotudo. Charla é conversar, não é? Charla, Charlar, charla. Essa charla não. Então, eu queria mais uma vez agradecer primeiro pela sua vinda naquele sábado, né? Foi muito bacana te conhecer. Depois, tudo isso que aconteceu aqui hoje, né? Tem o que as pessoas vão assistir, o que elas vão ouvir da nossa conversa, e tem o que a gente conversou antes sobre filosofias mil, que são assuntos que não vêm ao caso, não interessa. Mas obrigado, e eu acho muito legal essa tua alma aberta a andar pelo mundo, conhecer pessoas, absorver cultura, dividir cultura. Isso é muito legal. Parabéns pela tua postura, pela tua atitude. E lembrando que a gente vai deixar
todas as referências aqui embaixo, teu Instagram, né, o seu nome certinho para as pessoas encontrarem no Spotify, para que elas ouçam as suas músicas. Ele tem música em português, música em espanhol, música em outros idiomas. Vai ser bem legal vocês conhecerem a fundo o trabalho do Dani. Eu estou muito agradecido, Moringa Fresca, o máximo, chef, Otá, eu estou muito agradecido com Nós que estamos. Brolo. O Brolo tá trabalhando lá em cima agora. Eu estou muito El agradecido. Ninho Cantante. Sim, eu estou agradecido muito com vocês e, bom, para toda a turma de Moringa Fresca, isso é o máximo. E, bom, tomara que tenha sido bom para vocês. Não, eu acho que tudo que a gente conversa aqui sempre é bacana, chega em alguém que tem que ouvir, né? Eu acho que a gente nunca sabe. Essa semana, na segunda-feira, a gente fez uma live, ó, eu encerrando e puxando assunto. E, cara, e as pessoas mandam muita mensagem no direct message pra mim. E depois da live chegaram várias mensagens, várias. E eu não ouvi, porque são pessoas que eu não conheço e coisa e tal. Mas aí, cara, tá bom, vou ouvir de uma pessoa. Era um cara, um músico, que não me conhece. Daí ele falou, cara, obrigado, hoje você fez eu não desistir da música. Ele falou, porque eu tenho 30 e poucos anos, tô aqui na minha cidade e não consigo ir além no meu trabalho. Eu ia parar, mas eu ouvi tua história, porque eu vim para São Paulo com 40 e poucos anos, Dani. Até os 40 anos eu tocava em barzinho na minha cidade, Claro. entendeu? E ele viu eu contando aquilo, falou, cara, obrigado, eu não vou parar. Uma vez em Lisboa, peguei um Uber e conversando, eu senti alguma coisa, falou pra mim que eu tinha que conversar com o taxista. Era um músico que estava desistindo da carreira e eu falei, cara, não faz isso não, eu sou músico, eu vim do Brasil, eu tenho 50 anos agora que começou a dar certo na minha vida. Daí terminou esse motorista de táxi, veio me agradecer, cara, eu ia parar com a música hoje. Então a gente nunca sabe aonde vai chegar, mas tudo que a gente fala sempre tem alguém esperando para ouvir o que a gente falou. Eu tenho certeza que hoje tem alguém que se identificou muito com a tua história, com o que a gente trouxe aqui, e a gente não sabe hoje onde tudo isso pode parar. Você contou isso, eu tenho uma imagem que para mim é linda. Eu acho que todos somos como plantinhas, Sim. não? Todos somos plantinhas humanas e cada uma dessas plantinhas tem um jeito de florescer e um momento de florescer. Claro. A florescência de cada um de nós O tempo é diferente. é tempo diferente. Tem plantas que florescem lá Tem na umas- Amazônia, uma cada 60 Exatamente, tem flor que só abre um dia do ano para aquele momento. anos. Mas é maravilhoso. Esse Exatamente. momento é incrível e então, cada pessoa tem sua florescência. Quando eu falei de Sting e de Bach, eu fiz um caso exagerado, porque também se pode fazer uma Bob Dylan style Exatamente. com 3 acordes e ser um mestre dos 3 acordes. Exatamente. Não, Então, eu não faço distinção da pessoa que faz uma obra desse tamanho, nem que faz desse tamanho, porque todas demandam, né, a arte, demanda a energia da pessoa, e tudo que o ser humano para fazer um pouquinho, a gente no mínimo tem que dar uma atenção para isso. Gente, obrigado. Esse é o Dani, uruguaio mais querido do Brasil. Esse é o chip. Ouçam as músicas dele. E você que gostou desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, desse podcast, Quem é Você na Música? Manda para os seus amigos, envia lá, né? E muita gente que só assiste e não segue a gente, por gentileza, é muito legal, ajuda bastante, dá aquela forcinha. Compartilha, ativa o sininho, segue. Moringa Fresca e o Dani.